Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Você que nos acompanha pela rede social, Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um momento de estudo da palavra. E nós estaremos nessa oportunidade encerrando o nosso propósito das 40 aulas, sobre as 40 parábolas de Jesus. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui e nós já vamos dar o início. Aqui. Prontinho. Mais uma vez, bem-vindos. Então, vamos orar. Consagrar ao Senhor esses momentos, da palavra, de estudo, e que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, ministrar em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, te louvamos, bendizemos o teu santo nome nesta hora, Senhor. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa para aprender da tua palavra, Senhor, e poder crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nos abençoe aqueles que já chegaram, abençoe aqueles que estão a caminho e aqueles que por algum motivo não poderão chegar à tua casa. Queremos, Senhor, te render graças e te agradecer por mais essa oportunidade que somos aqui reunidos na tua casa para aprender de ti. Oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, foi um propósito de 40 aulas sobre as 40 parábolas de Jesus, nos 3 anos de ministério de Jesus, e 35 milagres. Nós hoje vamos encerrar com as 2 últimas parábolas, que são a 39 e a 40, segundo a nossa apostila, que nós estamos seguindo. E depois, então, vamos partir para o encerramento das aulas sobre milagres. Então, hoje, a gente fala sobre a parábola, primeiramente, as ovelhas e as cabras. Está em Mateus 25, do 31 ao 36. Você vai ligar o ar, não? Está frio, está calor? Liga lá pelo menos o do meio. Mateus 25, do 31 ao 36. E diz assim: é o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, e tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então, essa é o nosso texto, que nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dele. É um texto que certamente a gente vai poder dividir aqui questões doutrinárias, comportamentais,
e como, né, a igreja de hoje, principalmente, como a gente aplica nos dias de hoje essa parábola, porque a nossa intenção, a nossa meta é sempre trazer para os dias de hoje a aplicação necessária, a aplicação que possa trazer, né, um maior ensinamento para o nosso serviço e para uma vida cristã equilibrada e sempre diante do propósito de Deus, diante da palavra de Deus. Eu não consigo enxergar muito bem, né, um crente, vamos começar, né, um crente que queira ou deseje ou esteja com o propósito de ter crescimento, ter uma vida cristã equilibrada, abençoada, sem conhecimento da palavra, sem uma busca por um aperfeiçoamento diário, que é a busca da santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, nós temos hoje que ter um cuidado muito grande, isso é dito repetidamente nos púlpitos que prezam pelo ensinamento didático, um ensinamento mais apurado, teológico, que esteja embasado na palavra de Deus, porque qual é a ideia do ensino da palavra de Deus? É fazer com que o crente, o servo de Deus, ele não se perca no caminho. Ou se ele estiver meio perdido, que ele não se distraia tanto com os muitos atalhos que são apresentados até a gente concluir a nossa caminhada. Nós não podemos perder o foco que nós um dia trouxemos para nossa vida. E qual é esse foco? O nosso foco é vida eterna com Deus. E se esse é o foco, a gente precisa trilhar nesse caminho, nessa caminhada. Existe um propósito, existe, né, uma orientação que o Senhor deixou, e essa orientação ela está exposta na sua palavra. A palavra de Deus, ela não responde, eu coloquei isso em algumas aulas aqui da EBD, inclusive, ela não responde a todas as perguntas das dúvidas que nós temos, mas ela tem as respostas necessárias, essenciais, para nos conduzir a uma vida eterna com Deus. Para a gente, né, não. Se a gente cambalear, não sai do caminho. Se a gente sair do caminho por algum motivo, ela dá, não é, as possibilidades de retorno. Por quê? Porque Jesus, né, o Senhor, ainda é um Deus das oportunidades. E ainda aqueles que, por algum motivo, trilharam um caminho diferente, acharam que, um exemplo, vou pegar um caminho mais curto, porque esse caminho mais curto vai fazer eu chegar mais rápido. Porém, nem todo caminho mais curto, ele é o mais rápido. Tem caminhos que a gente olha e parece que é mais curto. Por exemplo, no trânsito, a gente está, né, viajando e aí você, poxa, vou pegar um atalho ali para sair lá na frente, porque tem um engarrafamento aqui nessa estrada que eu estou. Quando você pega esse atalho, todo mundo pensou a mesma coisa. Chega lá, está um engarrafamento maior do que aquele que você está aqui, e apesar de ser um tempo menor, um percurso menor, o tempo acaba sendo maior. Então eu vejo quando o Senhor, né, ele preservou o povo de Israel lá no Êxodo, quando eles iam estavam no caminho. Então, o Senhor, para preservar o encontro com os filisteus, ele permitiu que o povo fizesse um caminho maior, para evitar que se encontrassem com os filisteus. E se encontrar com os filisteus, ia ser o quê? Ia ser aquela coisa, né, de murmuração de novo. Deus nos tirou lá do Egito, como houve a murmuração, né? Senhor, tiraste do Egito para enterrar nossos corpos aqui no deserto. Poxa, queremos carne, estamos cheios desse navio. Povo murmurador, né? Povo, né? Nem parece, ainda bem que hoje em dia não tem nada disso, né? Era só o pessoal do deserto. Então Deus, ele não permite às vezes atalhos. Nós trilhamos caminhos mais longos porque nessa longitude da nossa caminhada é que a gente vai ganhando experiência, né? A gente vai ganhando, vamos dizer assim, no futebol, cancha, né? Então a gente vai. Não tem como murmurar,
não tem como murmurar, porque está demorando uma bênção, porque está demorando eu chegar em algum lugar. Não tem não, meu irmão. A palavra de Deus, ela é o nosso guia, né? É a nossa regra de fé, de vida, de conduta. Então é só seguir o que está escrito aqui, que certamente a gente não vai errar o caminho, a gente não vai ter, né, nenhum atalho que vai nos surpreender. E a gente está vendo aqui a parábola as ovelhas e as cabras, ou os bodes, né? O fim do sermão profético. Jesus, então, aqui está deixando esse finalzinho aí para trazer essa aplicação na igreja ainda nos dias de hoje. Vamos aqui para o comentário para a gente ir já desfrutando do que a nossa apostila nos fala. Olha só. Nesta parábola, Jesus compara dois grupos de pessoas que estarão diante dele. Então, percebe que são dois grupos que estarão, como diz no início do texto. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, está apontando para algo do futuro. Quando vier. Então, realmente é um sermão profético. Fala acerca do futuro. Mata a curiosidade de muita gente que gosta de saber do futuro antes de todo mundo. Então, quer saber do futuro? Está na Bíblia. Quer saber do presente? Está na Bíblia. Quer saber do passado? Está na Bíblia. A Bíblia tem a resposta para tudo. Tudo que está, né, que é concernente, tudo que é condizente com Deus, com Jesus, com o Senhor. Porque aqui, né, a gente vê o caráter de Deus, o propósito de Deus, a proposta de Deus para a nossa vida. Então, a gente está vendo aqui uma parábola de cunho futurista, onde ele está dizendo, quando vier o Filho do Homem, eu acho interessante, Vinícius, que ele não está trazendo aqui, não está relativizando, né? Ele não está colocando aqui, se por acaso, né, o Filho do Homem vier, aí vocês, né, com todos os anjos, né, com ele, então você sentará no trono da sua glória. Não tem aqui, ele está colocando uma afirmação, quando ele vier, ou seja, ele vai vir, isso é certo, e os que creem verão a volta do Senhor. E é sempre bom colocar, enfatizar, só volta quem um dia já veio, né, e foi. Então, Jesus, se ele vai voltar, porque ele já veio e foi e vai voltar. Então, pegando de novo aqui no texto, nesta parábola, Jesus compara dois grupos de pessoas que estarão diante dele. Umas com atitudes de ovelhas e outras com atitudes de bodes. Meu Deus, e que atitudes são essas? Eu separei aqui, inclusive, você que tem aí a cópia da apostila, você vai ver, ó, atitudes. A gente está falando aqui sobre atitudes. Quais as atitudes de ovelhas e quais as atitudes de bodes? Quando a gente falou que a aula, né, hoje seria de um apontamento bastante doutrinário, é porque a gente vai aplicar hoje a doutrina da igreja, né? A doutrina da palavra, nessa pequena comparação de atitudes de ovelha com atitudes de bode. Você deve estar pensando aí, né, algumas atitudes de ovelha, mas principalmente alguma atitude de bode. E a gente já vem logo à mente alguma pessoa que fez alguma coisa contigo na igreja e você já está pensando logo, opa, tem um bode na ovelha que fez isso, um bode na igreja, que já fez isso comigo, que já fez assim, fez assado. Então, realmente tem um bode, que eu estou me lembrando de pelo menos uns 4 ou 5 aqui, bodes no meio da igreja. Então, a gente tem que começar aí sim a trazer uma avaliação em relação às atitudes. O que é atitude? Atitude é fruto de uma transformação. Atitude é fruto de um comportamento. Como se comportam as ovelhas e como se comportam os bodes. Então, a atitude da ovelha, ela certamente é fruto de uma transformação
interior, transformação de vida anterior. Aquela pessoa que chegou como bode, né? Veio do mundo, veio assim rebelde, veio com atitudes mundanas, com vestimentas mundanas, com linguajar mundano, mas quando se depara com Cristo, quando tem o encontro com Jesus, ele já começa a perceber que o que ele fazia não está condizente com uma nova vida que ele está querendo, pretendendo levar, ou seja, não está satisfeito com o que fazia e agora ele precisa mudar para ver se encontra alguma satisfação pessoal no seu íntimo que venha lhe agradar, que venha lhe trazer felicidade. Aí, opa, vamos embora filosofar. O que é felicidade? Felicidade é relativo, aí sim, a gente pode relativizar a felicidade, porque a felicidade ela vai estar condicionada ao encontro de uma necessidade que alguém tenha quando chega na igreja e aqui ela encontra. Ou seja, ela tinha uma necessidade de se relacionar com pessoas, que lá no mundo não tinha amigos, não tinha, os vizinhos não eram muito sociáveis. Aí ela chega na igreja, conhece um povo animado, um povo que a ama, que abraça essa pessoa, ela passa a ter um novo convívio, ela passa, né, a ter uma nova perspectiva social. E aí ela vai dizer o quê? Caramba, encontrei a felicidade naquela igreja. Então o conceito de felicidade dela estava, né, baseado num relacionamento mais amável, em algo que pudesse fazê-la feliz, permitir com que essa pessoa trocasse opiniões, fosse ouvida, né? Então, esse é um conceito de felicidade para essa pessoa. Para uma outra pessoa, pastor Parracho, por exemplo, a pessoa que chega na igreja e está com a vida financeira, né, ruim e tal, aí chega na igreja e tal, arruma um emprego, começa a melhorar a situação e toda ela então vai condicionar a sua chegada à igreja a uma abertura de porta do Senhor, ao emprego, né? Então ela vai dizer, caramba, encontrei felicidade naquela igreja. Então cada um vai trazer o seu problema, a sua necessidade para a igreja e quando se encontra com Jesus, ela vai dizer que, né, ela vai se sentir feliz porque a necessidade dela foi satisfeita, né? Foi atendida. Enfermidade, né? Pessoas que chegam com enfermidade na igreja, Jesus cura. Então essas pessoas elas estão condicionadas às suas necessidades para poder dizer, eu sou feliz. Mas a Bíblia diz que a felicidade não está nas coisas materiais. E o que a gente aprende? O que a gente aprende? Que a felicidade é quando a gente tem um encontro, a gente encontra o caminho que vai nos levar a uma vida não terrena, mas uma vida eterna e com Deus. Porque o ser humano ele é o quê? Infinito. O ser humano ele também é eterno. Só que a eternidade ela é de duas formas, com Deus ou sem Deus. Então, quando a gente encontra Jesus, a gente está encontrando, né? Nós estamos nos sentindo felizes, porque não porque não temos um carro novo, uma casa própria, não é nada disso. Nós estamos felizes porque a nossa visão muda. O nosso reino não é mais deste mundo, como Jesus, o dele não era. Então, nosso tesouro não é mais o tesouro aqui que a traça corrói, tudo corrói. Não, nosso tesouro, nossa visão, o nosso foco passa a ser um foco, uma vida espiritual com o Senhor para alcançar uma vida eterna com Deus. A morte é algo, né, que incomoda todo mundo, porque o ser humano não foi criado para morrer. Por isso, quando se fala de morte, todo mundo se incomoda com isso. Agora, o crente, né, que está enraizado na palavra, que crê que Jesus disse que aquele que comigo morrer,
comigo vai ressuscitar também, ele vai estar, né, um pouco mais tranquilo. Eu não vou dizer para você, meu irmão, que a morte não vai assustar, não, porque assusta. Mesmo o crente sabendo que vai para o céu, vai morar com o Senhor, tem lá toda a promessa de Apocalipse, mas é algo que incomoda a gente. Todo mundo fica naquela perspectiva, não é? Quando é que vai ser? Como é que vai ser? Meu irmão, deixa isso no amor de Deus. Tanto o presente quanto o futuro pertencem ao Senhor. O Senhor já tem escrito lá a data da nossa chegada e a data da nossa saída, né? O login e logout já está lá no computador, no notebook do céu. Não tem jeito, não tem para onde correr. Então, vamos viver uma vida onde a gente possa servir melhor, né? Servir ao Senhor com alegria. O salmista diz isso, né? Servir ao Senhor com... Não vou cantar, não. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom. Então, isso aí é uma orientação para a gente ter uma vida saudável e até feliz aqui na Terra. Mostrar que a nossa felicidade não é uma felicidade que depende de nenhuma aquisição material, ainda que seja muito bom e necessário. Mas é aquela questão, né? Se vier, tá bom. Se não vier, então eu vou continuar servindo ao Senhor. Nada pode impedir. Então, as minhas atitudes como ovelha, elas têm que ser fruto de uma transformação interior. A partir do momento que eu deixo o Espírito Santo de Deus operar na minha vida, no meu ser, operar no meu querer, no meu efetuar, então eu começo a ver uma mudança, eu começo a ver uma transformação. Por quê? Porque tudo aquilo que eu queria lá no mundo, antes de conhecer Jesus, hoje eu não quero mais. E isso aí nos dá um ensinamento de que evangelho não é proibição. Então, a gente tem que entender também que crente não fica naquela questão de eu sou proibido de beber, eu sou proibido de fumar, eu sou proibido disso ou daquilo. Meu irmão, minha irmã, não existe proibição diante do Senhor. Por isso, ele garante: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade, ela nos dá a possibilidade de negar tanto ao pecado quanto às concupiscências da carne. Não por proibição, mas por libertação. Então, nós somos libertos, nós temos essa possibilidade. A nossa vida ela é transformada e as minhas ações, as minhas atitudes, o meu comportamento, ele é fruto de uma transformação interior. Meu comportamento dentro da igreja, ele vai dizer tudo. Todo o meu relacionamento com Deus, toda a minha intimidade com Deus, ela vai ser exposta no meu comportamento, nas minhas atitudes na igreja. Se eu tiver atitudes de ovelha, se eu tiver comportamento de ovelha, essas minhas atitudes serão condizentes com uma transformação que o Espírito Santo de Deus operou na minha vida. É como Jesus vai falar, põe lá, por favor, Duda, Mateus 7,20. Olha só o que é... Bota a partir do 16, que a gente vai ler que isso aqui é simplesmente uma confirmação do que já está escrito. Olha só, Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, meus irmãos, você vai ver na igreja a diferença de crente para crente é no fruto, é na atitude, é no comportamento. Enquanto você não pisa no calo do irmão, você está vendo uma ovelha ali. Enquanto o irmão, você não
faz alguma coisa que ele não goste, você continua vendo uma ovelha ali. Agora, pisa no calo dele. Agora, fala alguma coisa que ele não gostou. Fala que a cadeira é vermelha, mas ele acha que é azul. Aí você vai ver se a ovelha é ovelha, ou se é lobo vestido de ovelha, ou se é só uma capa de ovelha que está ali no meio do rebanho do Senhor. Então a atitude vai mostrar. E o que a gente vê hoje, meu irmão, é crente que por muito pouca coisa está com temperamento, está com comportamento e está com atitude de bode dentro da igreja. Meu irmão, como tem mimimi, como tem tatatá, tititi dentro da igreja por causa de comportamento e atitude de crente. Meu Deus, a gente entende, sabe? Quando eu disse que a aula era doutrinária, é doutrinária mesmo. Quando a gente entende que cada irmão, cada irmã tem a sua, né, tem seus sentimentos, suas emoções, isso tudo é natural. Agora, o que a gente aprende é que o fruto ele tem que ser conduzido, não é? O fruto, ele é o quê? Ele é uma exposição do que está dentro de mim, o que a árvore tem para dar. Então, qual é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo? Alguém lembra? Domínio próprio. Meu irmão, se alguém não tem uma das 9 virtudes, ela não tem o fruto do Espírito. A coisa é muito séria. Então, tem crente dentro da igreja, tá? Aqui não tem isso, acho que não tem, não. Mas em outras igrejas, a gente vê irmão invocado, discutindo, batendo boca, sabe? E aí, em vez de resolver a questão com o irmão, né, Vinícius, que estava lá no embate, que causou um problema para ele, não, ele sai espalhando para todo mundo, querendo agregar aliados para a sua causa e começa a criar grupinho dentro da igreja, essas facções do demônio dentro da igreja, que causa dissensão, acaba com a unidade, né? Destrói a união e ainda causa a inimizade entre o povo de Deus. Tudo isso é atitude e comportamento de bode. Então, meu irmão, em nome de Jesus, vai aí uma reflexão. Você que está em casa vendo ou vai assistir depois no YouTube, não fica com raiva de mim, não. Essa é a verdade. Vê o teu comportamento, como é que está dentro da igreja, vê como é que você se porta dentro da igreja, sabe? Vê se você tem atitude de ovelha ou atitude de bode. Aí o cara fala assim, está me chamando de bode? Não estou chamando, não. São as suas atitudes que estão demonstrando quem você é. As atitudes é que vão demonstrar que tipo de crente ele é. Se é ovelha ou se é bode. E Jesus, nessa parábola aqui, futurista, nesse sermão profético, veja bem, é um sermão onde está existindo a oportunidade do bode se corrigir hoje. Quando Jesus lança essa parábola, quando Jesus ele fala, ele está falando aqui para quem? Está falando para os seus discípulos. Né? Olha só, isso vai acontecer. Então ele está prevendo. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo que ele está dando a oportunidade para os discípulos avisarem aos outros. Avisa todo mundo que vai ser assim. Porque depois que morrer não tem conserto. A oportunidade é enquanto a gente está vivo. A oportunidade é enquanto estamos aqui para servir ao Senhor. E servir ao Senhor da melhor maneira possível. Jesus, ele quer arrebanhar o maior número de ovelhas possíveis. Ele está dizendo aqui. Porque bode, lá não vai ter chance, não. Então, hoje, é a oportunidade. O crente Gabriela tem que jogar esse demônio por terra. Não é? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Está repreendido em nome de Jesus, meu irmão. Isso aí é coisinha de Globo. Né? Aqui é diferente. Aqui, a cruz, não vou dizer que é aquela expressão do mundo que todo mundo conhece, não, vou dizer que aqui a cruz é mais no alto, né? Então, se
Quem quiser seguir o Senhor, que pegue, você entendeu, né? Você pega a sua cruz e me siga, Jesus disse. Então, vamos lá, meu irmão. É aturar o irmão, é aturar o temperamento do irmão. Existem quatro tipos de temperamentos, e esses temperamentos eles estão aqui, né, esbarrando entre nós todo dia, toda hora no meio da igreja. Hoje a igreja tem mais de 200 membros. Meu irmão, nós vamos lidar aqui com todo tipo de temperamento entre os quatro possíveis. Quais são os quatro tipos de temperamento? É o fleumático, é o colérico, sanguíneo, melancólico. Então, esses quatro, ajuda aqui da bancada de universitários, né? Que às vezes o HD falha. Eu só me lembro que um exemplo de fleumático era Abraão, né? Um exemplo de sanguíneo era Pedro, e assim vai, os outros eu não me lembro. Então, deixa eu ver aqui, pastor Parracho, ele era... Não consigo entender. Pastor Parracho é gente boa. Esse temperamento é novo. Então, o que a gente quer colocar aqui, né, nessa parábola, nesse sermão, e entenda, meus queridos, que isso aqui é um sermão. É um sermão, é algo que Jesus queria alertar os discípulos. Jesus queria fazer com que eles entendessem, né, melhor. Tá dito aqui muitas claras para eles não terem dúvida. E eles têm autorização do Senhor para avisar os outros, assim como hoje a igreja tem essa autorização para usar essa palavra e alertar todo mundo. Então, o que a Bíblia vai falar? Que nós temos que admoestar o quê? Uns aos outros, não é verdade? A gente admoesta, né? A gente conversa, a gente fala, meu irmão, ó, sua atitude ali não foi legal, aí eu vi você conversando com o irmão ali, você estava, o irmão saiu meio chateado. Aí se o cara falar assim para você, mas o que tu tem a ver com isso? Opa, olha o bode aí. Não é? Então, o bode não se arrepende, o bode não pede perdão, o bode ele quer ofender, quer ferir, o bode quer estar por cima dos outros. A gente vai ler aqui já já. O bode, ele é totalmente imprevisível nas suas ações. E onde ele puder tirar proveito, ele vai tirar proveito. E aí, meu irmão, ó, lixe-se os outros. Ele é que quer se beneficiar de todas as situações. É tudo eu, tudo para mim, né? Jesus fala, o que a Bíblia diz, que é acerca de Jesus. É tudo dele, né? Por ele e para ele. Aí o bode vai falar assim, ó, é tudo de mim, por mim e para mim. O bode, ele pensa assim. Então começa a aprender a avaliar dentro da igreja, onde é o nosso convívio, que deveria ser um convívio entre santos, né? E eu profetizo que em nome de Jesus o bode pode, né, se tornar uma ovelha, porque o Espírito de Deus ainda está operando para transformar, aparar arestas. Então, muitas vezes, irmãos, a gente só precisa, como uma árvore boa, para dar fruto bom, a gente precisa só ser podado. E essa poda, quando Jesus ele opera na nossa vida, a gente acha que está tudo ruim, Jesus... Deixa Jesus bater, irmão. Deixa Jesus podar. Né? O Senhor corrige aquele a quem ele ama. Então, deixa o Senhor corrigir, podar, ajustar. Né? Tá doendo? Tá doendo, mas vai curar, irmão. É melhor assim do que ficar sendo um bode eterno no meio da igreja, atrapalhando a vida ministerial, sabe? Atrapalhando o ministério pastoral, o ministério das lideranças. Jesus, meu Deus, como tem gente dentro de igreja que gosta de atrapalhar. Eu posso falar por experiência própria. Foram lá 15 anos conduzindo igreja, né? 10 como pastor, 12 como pastor. Enfim, a gente viu muita coisa. Ana Rita viu muita coisa, meu irmão. Tem gente que entra ali para atrapalhar.
Sabe, irmão? Ah, vou lá, não estou fazendo nada, eu vou atrapalhar. Já viu umas piadinhas que tem no Instagram às vezes? O cara fala, não estou fazendo nada, eu vou ali ser preso. Aí pega a pedra e taca na viatura da polícia. Cara, não estou fazendo nada, vou ser preso. Aí o outro, não estou fazendo nada, vou apanhar ali. Ah, não estou fazendo nada, vou ser mordido por um cachorro. Essas, né, esses memezinhos. Então, tem gente que está na igreja, não estou fazendo nada, eu vou atrapalhar. Aí fica pela igreja, em vez de crescer na graça, no conhecimento, fica incomodando. Atitude de bode. Deixa eu seguir mais um pouquinho, que tem mais coisas para falar. Ainda bem que o pastor Wilson não está aqui, eu não posso ver se ele está fazendo cara feio ou não. Pastor. É bom o senhor estar por aí mesmo, porque depois o senhor puxa a minha orelha, mas está tudo bem. Eu sei que a gente está junto aí. Então, olha só. O primeiro parágrafo, né? Que atitudes são essas? Vamos embora lá. Ovelhas são animais dóceis, inocentes e criadas em rebanhos, ou seja, juntas. Quando elas se perdem do rebanho, isso é ovelha mesmo, tá? Ovelha é animal. Quando elas se perdem do rebanho, se tornam presas fáceis dos lobos. A ovelha não sabe discernir entre o alimento bom e o ruim. E é por isso que ela precisa de um pastor para que a guie e a proteja. Então, veja bem, esses crentes desigrejados que se alimentam na internet pode ser chamado de ovelha, porque a ovelha depende do pastor, depende do alimento do pastor, depende que o pastor guie ela para ela não se perder. E o crente desigrejado, meu irmão, que fala, não precisa de igreja não, eu sou igreja. Isso aí é o demônio que está soprando no ouvido dele. Porque crente desigrejado é crente fora do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12, ele é muito específico. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Quando a pessoa aceita Jesus, ela tem que ser batizada no batismo de Cristo. O batismo de Cristo é a inserção desse crente no corpo. E o que é isso? Ele é inserido no corpo como? É quando ele encontra uma igreja, ele agrega, ele se torna membro e ali ele é recebido naquele corpo. Então ele passa a ter uma utilidade naquele corpo. Ele não é uma pipa voada aí, sabe, que está dizendo, eu sou igreja. Irmão, crente desigrejado, primeiro, eu tenho dúvida se é crente. Segundo, desigrejado não faz parte de corpo nenhum. Como é que ele é igreja? Para ser igreja, tem que estar inserido no corpo. Ele só pode dizer, eu sou igreja, se ele estiver inserido no corpo. Aí sim, ele pode dizer que é igreja. Agora, quando ele não tem igreja nenhuma, não está submetido a ministério nenhum, a doutrina nenhuma, não está sendo guiado por pastor nenhum, não está sendo alimentado por pastor nenhum, por um ministério local, então ele está comendo comida podre pela internet e em qualquer lugar da vida. Hoje eu vou escolher aquela igreja lá para me alimentar. Hoje eu vou ouvir um culto. Tem muito culto na internet que, poxa, cada palavra maravilhosa. Meu irmão, você sabe discernir o que é uma palavra maravilhosa e o que não é uma palavra maravilhosa? Se não assiste escola dominical, se não frequenta culto, se não vem a culto à palavra, se é um turista na igreja, como é que sabe discernir? Que palavra maravilhosa, assim é outra coisa. Vou falar. Vou falar. Pastor, licença. Vou falar. Tem irmão que nem é membro de igreja, e até membro de igreja, que fica postando no nosso grupo da igreja pregação de pastores de fora. Meu irmão, ninguém está interessado em comida fora do nosso aprisco. Comida do nosso aprisco, quem fornece é pastor local.
Você pode até achar uma palavra boa, maravilhosa, de outro pastor, de outro rebanho. Meu irmão, mas não confronta com aquilo que você deveria estar sentado e aprendendo do teu pastor, no rebanho que você serve, no aprisco que você serve e onde tem comida. Se não tivesse alimento no rebanho que você serve, tudo bem, mas onde você serve, meu irmão, aqui, Filadélfia Retiro, tem alimento, tem comida, tem palavra. Para que ouvir palavra de outros pastores e ainda trazer para o grupo? Que tipo vamos dizer assim, que tipo de argumento teológico e bíblico você tem se você é um desses que come alimento em tudo que é lugar? E a gente está aprendendo aqui que ovelha, ela tem que ter um pastor que dê o alimento para ela. Esse alimento que o pastor dela dá é que vai guiar ela, vai alimentar ela e vai levar ela por um caminho de pastos verdejantes, até os pastos verdejantes. Quem leva é o pastor local, é o pastor dela, é o pastor que ora por ela, é o pastor que se empenha por ela, é o pastor que fica de segunda a domingo aqui, trabalhando na igreja para dar o melhor conforto para essa ovelha. É o pastor que levanta outros líderes e outros pastores auxiliares para poder ajudar ele, para dar alimento para você, para essa ovelha. Cuida dela quando está doente, ouve ela, né, nos momentos de tristeza, de choro, aconselha, vai visitar. Aí, de repente, você vai, vou pegar aqui, esse pastor tem uma palavra bonita, gostei. Aí joga no grupo. Sabe o que você está fazendo? Você está falando assim, ó, o alimento que o meu pastor me dá não é suficiente. Eu prefiro o alimento lá de fora. E Luciano Subirá, e Cláudio Duarte. Meu irmão, se esses irmãos têm palavra boa, então guarda para você, se alimenta para você. Não enche o grupo com esses alimentos de fora. Ah, mas abençoa o grupo, de repente abençoa. Meu irmão, pode abençoar, mas que está contraditório, está contraditório. Falei. Eu gosto das coisas bem claras. E eu também não sou homem de ficar tititi para a igreja, sabe? Falando, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas quando eu não gosto, me perdoe, eu falo e está falado. Eu chamo a pessoa, se eu não gostar de alguém, eu chamo a pessoa, vem cá, meu irmão, não gostei não. É assim que tem que ser. Como se tiver alguém não gostar do que eu faço, do que eu falo, como eu cumprimento, pode vir a mim, meu irmão, tem todo acesso. Fala comigo. Pastor, não gostei não. Irmão, me perdoa, onde é que eu errei e tal. Vamos lá. A gente vai caminhar junto. Ninguém é perfeito. Então vamos juntar, né, nossas imperfeições para ver se a gente chega no céu junto. Então, esses desigrejados, eles precisam entender, não vou nem dizer aprender, não. Eles precisam entender que sem um pastor, a ovelha não sabe distinguir nem discernir entre o alimento bom e ruim. Ovelha mesmo, né? Animalzinho. Ela não sabe. E a ovelha também não, irmão. O povo de Deus também não sabe, não. Você sabe qual foi uma pesquisa que foi feita aí? Sabe qual é o percentual de conhecimento bíblico? Perdão. Dos crentes? Eu não me lembro se foi feito entre 200 pessoas e tal. Meu irmão, 3% sabem 30% da Bíblia. E como é que vai ter condição de avaliar o que é bom e o que é ruim? Eu fico pensando nisso. Tem pastor pregando, não quero falar mal de pastor, estou falando de mensagem. A Bíblia me autoriza a avaliar a profecia, não o profeta, mas a profecia sim. Então, vou avaliar a palavra, a mensagem que é pregada por outros pastores aí, bonita, convincente, mas é heresia pura. Irmão, mensagem de autoajuda. Mensagem, já parou para pensar nisso? O que é uma mensagem de autoajuda? Então você vai fazer essa avaliação e depois você vai me dizer.
que é uma mensagem de autoajuda. Eu estou ouvindo uma mensagem para eu aprender a me autoajudar. Então, o Espírito Santo de Deus não serve mais para a minha vida, porque eu serei suficiente para mim. Uma mensagem antropocêntrica, ou seja, está colocando que o homem é capaz de resolver as suas causas sozinho, e está desprezando o que o Espírito Santo de Deus tem para fazer, operar, transformar, e operar principalmente no seu querer, no seu efetuar. Eu disse que a mensagem é ser doutrinária, então recebe aí em nome de Jesus. Então, se a ovelha não sabe discernir, estou falando da ovelha porque isso aí é fato, né? É fato. Vou deixar só no fato. Fato verdadeiro. É fato, né? Então, é comprovado, né, cientificamente. Então, a ovelha tem essas questões. Então, vamos lá. Aliás, para corrigir e acudir a ovelha, o pastor usa dois instrumentos, a vara e o cajado. Com a vara, o pastor espantava as feras que tentavam atacar o rebanho, bem como servia para atordoar a ovelha que tentava fugir do cajado. Ou seja, a ovelha queria fugir do cajado, a vara ia lá e atordoava ela, perdia um pouquinho da direção e o pastor ia lá, resgatava ela. Já o cajado serve para evitar que a ovelha se espalhe e vá onde não é permitido. E Mapé, a senhora está sem o papel, a folha? E o Marcelo também? Tem aqui, ó, passa para ela ali, por favor, Patrícia. As duas folhinhas aí. Ó. O Jefferson já escondeu uma ali. Entendi. Então, deixa eu aproveitar para tomar um golinho d'água aqui. Irmãos, querendo falar alguma coisa, só pedir o microfone ao Vinícius ali, que ele... A gente só não vai deixar de usar o microfone, porque senão na gravação fica um vazio, né? Então, por uma orientação do Pedrão, fala, Pedrão, a gente vai usar o microfone também na plateia. Plateia não, né? Na igreja. Então, vamos lá. Onde é que eu parei aqui? O cajado serve para evitar que a ovelha se espalhe e vá onde não é permitido. Aí eu pergunto aqui para os irmãos: ovelha vai em lugar que não é permitido? Muito boa. Não deveria, não é? Aí vou pegar pesado em duas questões, mas pesado. Primeira, meio pesado, mas meio leve. Ovelha vai à balada? Ela é abalada. Eu vou perguntar, né? Segunda, ovelha vai a motel? Quero saber, estou perguntando, né? Estou jogando aí. Ovelha vai a motel? Ovelha vai à balada? Né? Ovelha fala palavrão? Mas aí já não é onde não é permitido, né? Não é não ir onde não é permitido. Aí já é questão, né, de fala. Estou falando de ir, então. Vamos usar essas duas questões aí, que é para realmente a gente, né, parar para entender. Então, meu irmão, olha só, a ovelha tem que entender uma coisa. Quando ela for em algum lugar, ela tem que parar para pensar assim: Jesus pode entrar comigo? Onde eu estou entrando, Jesus pode entrar comigo? É a pergunta que ela tem que fazer. O Espírito Santo que habita em mim pode entrar comigo? Eu posso levar o Espírito Santo nessa balada? Não é? Onde tem ali
a influência direta de demônios. O Espírito Santo, eu posso levar o Espírito Santo para um motel, local de promiscuidade, de adultério, de perdição, de sexo ilícito. Eu posso levar o Espírito Santo que habita em mim, entrar com ele num lugar desse? É só isso, não vou falar mais nada, não. Porque quem sou eu para julgar, né, a atitude dos outros? Eu só pergunto, pastor Parracho. Perguntar não ofende. Então, o cajado tinha um gancho que servia para resgatar a ovelha pelo pescoço ou pelo corpo, caso a ovelha caísse em algum lugar perigoso. Caiu no barranquinho, alguma coisa? Aí o pastor usava o cajado também para puxar, resgatar a ovelha pelo corpo. Não está na apostila, mas é uma das funções do cajado também, é puxar a ovelha pela pata e, se preciso for, quebrar a patinha dela, para evitar que ela fuja. Não é? Então, ela ali vai ficar um tempo de restauração da patinha e vai, como se quem diz isso aí, são pesquisas que são feitas, não sou eu que estou dizendo, não. Aí vai para aquele, né? Vai para o quartinho do, como é que é? Do pensamento, né? O quartinho do. Vai pensar lá no que você fez, fica lá no quartinho. Antigamente era joelho no milho. Hoje já é o quartinho lá do pensamento. O pessoal do departamento infantil deve estar me exortando aí, né? Eu não lembro. Então vamos lá. É por isso que o salmista diz que a vara e o cajado do bom pastor o consolava, pois estes instrumentos serviam para conduzir a ovelha aos pastos verdejantes, às águas tranquilas e livrá-la da morte. A ovelha é totalmente dependente do pastor, não sabendo se defender dos inimigos, mas recebendo a orientação, o alimento e a disciplina dele. Meu Deus, ovelha recebe disciplina e não se manifesta como bode. Irmã Penha, quer ver um bode no meio das ovelhas? Disciplina essa ovelha. Aí a gente vai ver, caramba, não era ovelha, não. Eu pensei que fosse ovelha. Mas no momento que o pastor disciplinou, virou bode. Chegou para o pastor, só faltava dar coice. Parece até um cavalo bravo, né? Pastor disciplina. Também vou sair dessa igreja, não sei mais o quê, bababá. Aí some da igreja. Aí volta 3 meses depois. E aí, meu irmão, tá bem? Também, não, fui disciplinado. Foi disciplinado o quê, meu irmão? Disciplinado é você comparecer a todo o culto, tá sentadinho ali, entendendo a disciplina. Eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos aqui. Por isso, né? E também já vi, né, irmãos aqui ser disciplinado e querer bater no pastor. Tudo bem. Isso acontece, né? É aí que a gente vê, né? Aonde está pela atitude da ovelha e a atitude de bode. Bora lá. Outra característica da ovelha é que ela deixava ser tosada, sem reações contrárias, ou seja, deixar que tirem seus excessos sem machucar ninguém. Meu Deus, ou deixa ser tosada, né? Deixa a árvore ser podada, em outras, né, circunstâncias, que isso só vai trazer benefício. Eu tinha um cachorrinho, né? O Quick. O Quick não deixava ser tosado, ele era todo estressado. Mas era um bodezinho, né? Era um bodinho. A gente fala, Quick, rapaz, ele era estressado. Botar ele quieto para fazer alguma coisa nele, rapaz, vacinar, tosar, tudo era na base do segura 3 aqui para um poodlezinho, hein? Era benção.
Então, até nisso, né? Sem reações contrárias, ou seja, deixar o pastor tirar os excessos sem machucar ninguém. Ela também conhece a voz do seu pastor. A ovelha também conhece a voz do seu pastor. Já o bode, agora vamos entrar aqui no opositor. Já o bode é totalmente o oposto da ovelha. É um animal briguento, traiçoeiro, arredio, fedido, marrento e atrevido. Meu irmão, bode não é coisa boa, não. Bode é coisa muito ruim. Por isso a expressão vai dar bode significa vai dar azar. Eu nem conhecia essa expressão, vai dar bode. Eu não conhecia. A garotada hoje fala vai dar ruim, né? Mas antigamente, não me lembro do vai dar bode, não. Não? Flopou? Rapaz, tô fora, hein? Não conheço mesmo. Tem mais alguma dúvida? Flopou? Aí, evento flopou. Rapaz, Jefferson tá um garotão, meu irmão. Esse menino tá um garotão. Então, por ser atrevido, vamos lá, o bode, não é o Jefferson, é o bode agora. Por ser atrevido, afronta a espécie que cuida, ou seja, o homem. Este animal é avesso ao controle humano, bem diferente das ovelhas. Com este animal, toda cautela é pouca, pois estes animais são ativos e destruidores, não importando os danos causados. Hã? Exato, a ele próprio, inclusive, né? Tá lá. Olha só, resumindo, tem que falar no microfone, rapaz. O pastor Parracho disse a ele próprio, hein? Ele que falou. Resumindo, a verdadeira ovelha do Senhor ouve a sua voz e aceita a sua disciplina. É dócil, pacífica e obediente. É justa e tem prazer em servir aos outros sem que peçam. Eu não sei por que eu me lembrei agora do grupo de diáconos e obreiros. Eu me lembrei. Me veio aqui à mente. Por que será, né? O pastor Wilson bota assim, ó, relação dos diáconos e obreiros. Aquilo fica, ó. Ninguém fala nada. Aí, às vezes, tem hora que tá chegando a hora do culto, aí aparece estacionamento. Aí vai. Aí, quando você olha, 2 obreiros aqui. Aí você vê a relação de diáconos e obreiros da igreja, você não acredita. É mesmo, pastor Wilson? Tem isso tudo aqui? Essa relação, essa pequena relação aqui de diáconos e obreiros, pastor? Ah, ainda tem essa aqui também? E só 3 obreiros no culto? Ah, que legal. Não sei por que eu me lembrei disso aqui agora. Porque a ovelha, ela tem o prazer de servir sem precisar ser convocada. Então isso é para pastor também, meu irmão. É para todo mundo. É servo. O servo do Senhor, ele precisa entender que ele tem que servir por amor. Ele vai chegar lá, já tem gente naquele lugar que ele ia servir. Ô, meu irmão, glória a Deus. Então, ó, qualquer coisa, eu estou aqui de stand-by. Se precisar de reforço, eu estou aqui. Não é olhar na escala e falar assim, já ocuparam, então nem precisa eu ir. Não, meu irmão. Você não está aqui para servir ao grupo de diáconos, nem servir a pastor Joel, nem pastor Losada, nem pastor Wilson, nem qualquer outro pastor, não. Você está aqui para servir a Jesus. O bom pastor. Obrigado, hein, Patrícia? Cadê o microfone? Então, irmão, a gente está aqui para servir ao nosso pastor, que é Jesus. Então, olha aqui, ó, em nome de Jesus, você está aí, se você estiver vendo aí no YouTube,
Você é obreiro ou diácono? Meu irmão, se manca. Peraí, fala aqui. Ele quer o cargo, ele não quer fazer a obra. Ele quer. Lá fora ele diz: eu sou obreiro, eu sou diácono, mas ele não quer fazer a obra. É isso que eu falou aqui. Eu já observei. Não, eu falei não, você que está falando. Eu estou falando. Chega depois, amanhã os caras falam, pastor Gonçalo, não, falou. O Jefferson está falando, eu já observei isso aqui várias vezes. Começa o culto, não tem ninguém na portaria às vezes, não tem ninguém aqui dentro. Entendeu? É a vaidade. Tem dois tipos de vaidade, né? Tem essa vaidade e tem a vaidade que é minha, do pastor Parracho, pastor Joel, pastor Wilson, que é vaidade. Jesus, essa é a sua, é vaidade, né, irmã Penha? Isso é vaidade. Não, irmã Penha é jovem. Então, irmãos, falando sério agora, na boa, né? A gente brinca e tudo, mas é uma verdade. Que com todo carinho, com todo amor, que você receba isso aí como uma palavra pastoral, uma palavra que alguém que quer ver o corpo de Cristo sendo mobilizado, sendo movido a fazer o melhor para o Senhor durante o culto, sabe? Fora do culto, na sua casa, onde você trabalha, mas na igreja, sabe? Diante do Senhor, não deixa buraco no local de serviço que você poderia estar ocupando, não. A gente entende tudo, que existe dificuldade financeira, existe dificuldade de locomoção. A gente entende tudo, meu irmão. Você não é obrigado a estar todo culto, mas pelo menos, se você vê na escala lá que está faltando alguém, poxa, manda um zap aí no particular daquele irmão mais íntimo que você está vendo que poderia estar aqui, mora perto, e fala com ele, cutuca ele. Meu irmão, você não consegue estar lá, não? Para poder suprir a necessidade do nosso grupo, né? Da nossa equipe. Trabalho de equipe, irmão, é trabalho, né? É o trabalho coletivo. Não pode ter visão de bode onde tem uma equipe, não. Bode que é individualista. Não posso ir, eu não vou. Não está se importando se aquele lugar vai estar ocupado ou não. Você pode achar que a palavra é dura, tudo bem. Depois você pode reclamar comigo que eu te peço perdão, não tem problema não. Mas que a palavra é essa. Sabe, eu disse que ia ser doutrinária e é doutrinária. E eu não abro mão de falar a verdade. Você que está aí, né, é obreiro, é diácono, se esforça, meu irmão. Entenda que a igreja é um trabalho coletivo. Você não pode ir, tá vendo que tem alguém ali que é aquela. Existe uma vaga na ala dos músicos, na ala dos pastores, na ala da mídia e tal. Você está vendo que está faltando alguém? Meu irmão, vai no privado de alguém, ou você mesmo, dá uma despertada lá no grupo. Pessoal, eu não posso ir, não. Poxa, cobre lá alguém. Vamos trabalhar em equipe. Só quem ganha isso, só quem ganha com isso é o reino de Deus. Só quem ganha com isso é o reino de Deus. Uma igreja unida, coesa, não é só unida, não. Existe uma diferença entre unidade e união, meu irmão. A gente pode estar em união sem estar em unidade. Mas o que Jesus fala lá em João 17, na oração intercessória, ele diz assim, Pai, para que o mundo veja que eles são um contigo, que eles são um como eu sou um contigo. É unidade ali, né? Unidade não permite falha, tem sempre alguém para tapar buraco. Eu, quando trabalhava, hoje eu sou aposentado, graças a Deus, mas quando eu trabalhava e tinha escala, meu irmão, não podia faltar na escala, não. Faltava na escala, era descontado, recebia advertência. Então, tinha que procurar alguém
Né? Caramba, não vou poder ir, eu tinha que levantar alguém para me cobrir ali. Liga para o colega que está no horário, bom, meu irmão, dobra aí que eu não vou poder ir, o cara vai, né, esbraguejar, vai falar e tudo, mas você não deixa aquela lacuna aberta. Por que na igreja vai ficar? Por que na igreja todo mundo trata, né, de forma, lá eu não sou funcionário, eu não sou... Meu irmão, você é um servo de Deus, ovelha. Precisa entender isso. O serviço para o Senhor excede a importância de qualquer serviço secular, onde você é remunerado financeiramente. Quem comprou a tua salvação não comprou com dinheiro, não. Comprou com sangue derramado na cruz, para hoje você desperdiçar esse amor e fazer a obra de qualquer maneira. Pronto, falei. É assim que a gente, né, coloca. E tem mais, dou toda a liberdade para amanhã, depois da manhã, você me chamar e reclamar comigo. Não tem problema, estou aqui, meu irmão, humildemente, como ovelha, pronto para te ouvir. E se você se sentiu ofendido, pronto para te pedir perdão. Mas uma palavra não vai deixar de ser lançada, né? Porque pode alguém não gostar. Perdoe, meu irmão. A palavra de Deus não é mesmo para ninguém gostar. É para a gente obedecer, acatar, não é? Aqui tem um pastor. Eu gosto quando eu começo, Aqui tem um pastor. Nós temos um pastor. Eu não estou aqui puxando o saco de ninguém, não. Estou aqui falando de um homem de Deus, com respeito a quem eu tenho como meu pastor. Né? Porque ele é um homem sério, ele é um homem humilde, ele é um homem pacificador, né? Mas eu só estou aqui para me juntar, né, à voz dele, só isso. Quero somar. Certamente ele falaria isso tudo de outra forma, porque cada um tem uma maneira, né? Ele coloca de uma forma diferente, mas também com a mesma chamada à responsabilidade. Então, irmãos, a atitude de bode precisa ser revista. A atitude de bode tem que ser substituída por atitude de ovelha. Quando Jesus voltar, ele vai separar... Deixa eu terminar aqui o parágrafo, né? Eu vou ler de novo. Resumindo, a verdadeira ovelha do Senhor ouve a sua voz e aceita sua disciplina. É dócil, pacífica e obediente. É justa, tem prazer em servir aos outros sem que peçam. Já o cristão bode, além de não aceitar a direção do seu pastor, não aceita ser disciplinado por ninguém, pois tem prazer em brigar e fazer confusão. Meu Deus, tem misericórdia. O bode prefere se isolar. Tudo o que faz reclama e suas intenções são baseadas na sua individualidade do que na coletividade. Já coloquei isso aqui. Quando Jesus voltar, ele vai separar os bodes das ovelhas. Essa mensagem serve para a gente refletir que tipo de animal estamos sendo, ovelha ou bode? Ou pelo menos para melhorar, que tipo de atitude nós estamos tendo, de ovelha ou de bode? Meu irmão, isso aqui é sermão profético. É a oportunidade que a igreja tem hoje de trazer reflexão e fazer uma autoavaliação. Como é que eu estou servindo a Jesus? Na igreja em que eu sou membro, na igreja onde eu optei congregar. Eu estou abençoando, eu estou unindo, eu estou servindo com amor, ou estou servindo só porque eu sou escalado, porque eu tenho que ir, porque eu não posso ficar muito tempo sem aparecer. Eu botei as observações aqui. Jesus fala aos seus discípulos. Eu botei ainda, mas a mensagem é estendida aos cristãos de hoje também, porque ela é profética. E parte dessa mensagem se cumpriu, né, com a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo,
pelo general Tito, que era o exército romano. Então, essa mensagem de sermão profético, né, se cumpriu lá. A destruição do segundo templo também aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com a invasão do exército romano liderada pelo general Tito. Tá certo? Vamos passar aqui para outra parábola que é rápida, a gente consegue terminar ela aqui em 15 minutos. Eu acho que a parte importante do dia de hoje foi falar da ovelha e do bode. Quer dizer, eu só reproduzi o que Jesus escreveu, né? No meio dos discípulos tinha ovelha, atitude de ovelha e de bode, né? Não que eles fossem bode, mas tinha atitude, né? Um era... Mas o que aconteceu com João? Quem lembra aí? João era conhecido como? Filho de quê? Filho do trovão. E aí conhece Jesus, passa a andar com Jesus, aí ele é chamado de quê? Discípulo amado. Que recostou a cabeça no ombro do mestre. Então, essa é a transformação de quem anda com Jesus. Texto bíblico do fermento. Última parábola para fechar. Texto bíblico. Disse outra vez. Aqui, Lucas 13, perdão, Lucas 13, já botou. A Duda tá ligadinha, graças a Deus. E disse outra vez, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Então, olha que legal. O reino de Deus é comparado, né, a essa medida, né, ao fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas. Então, a gente vai ler aqui, deixa eu tomar aqui o Torcilax, que em pé muito tempo é benção. As costas dói tudo. Obrigado pela pausa. Então, o reino de Deus, vamos lá. A parábola do fermento também pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, Mateus 13, 33. Jesus contou essa parábola, muito obrigado, meu irmão. Jesus contou essa parábola para uma grande multidão, diferente da anterior, né, que ele falou para os discípulos, mas que também serviria para a igreja. O versículo 1 do mesmo capítulo 13 nos informa que Jesus havia saído de casa e estava sentado à beira-mar. Logo, uma grande multidão começou a se reunir em seu redor. Então, para melhor falar ao povo, Jesus entrou em um dos barcos que estavam ancorados, enquanto a multidão ficou na praia atenta para escutá-la. Algo primordial para entender essa parábola é perceber que, juntamente com a parábola da semente de mostarda, ambas formam um par, de maneira que seus ensinos se complementam. Então, quem é assíduo, quem, né, está participando até hoje das parábolas do culto da palavra, vai se lembrar que no dia 13 de janeiro de 2025, eu dei a aula sobre a semente, a parábola da semente da mostarda. Eu até trouxe um videozinho aqui, botei ali o videozinho, lembra? Né, de como a semente é plantada, como ela germina. Então, foi a 23ª da nossa apostila. E ela focaliza, né, a parábola da semente de mostarda, obrigado, foca a expansão aparente do reino, enquanto a parábola do fermento focaliza a atenção no poder interior do reino, que de forma invisível exerce influência sobre tudo. Então vamos lá, a questão da mostarda, lembra? A mostarda ela é um grãozinho, mas ela cresce, né? Acho que lá até 3 metros, né? Se eu não me engano, tudo com um grão pequenininho. Então a gente vê o crescimento exterior
do reino de Deus, simbolizando o grão de mostarda. Porém, a questão do fermento, a gente vê um crescimento de forma interior. Por quê? Porque o fermento ele se mistura com a massa. Marcelo, que já foi um bom padeiro, entende bem de bolo. Marcelo entende muito de planta, né, Marcelo? Jardinagem. Então, quando se mistura o fermento na massa, você deixa de descansar e a massa, então, vai encorpando e começa a crescer, né? Como a gente faz uma pizza também, um pão, né? A massa, ela começa a crescer. Então, ele trabalha lá dentro, no interior. Vai trabalhando e vai crescendo. Assim é a vida do crente, meu irmão. É o crescimento invisível. É o crescimento interior que a gente tem. Vamos lá que tem algo interessante para a gente fechar. Então, deixa eu fazer um comentário que eu lembrei aqui. Você lembra que sobre o fermento dos fariseus, que Jesus, né, dá uma achincalhada lá, dá uma batida no fermento dos fariseus, né? Cuidado com o fermento dos fariseus e tal, blá, blá, blá. É porque o fermento ele pode tanto crescer como ele pode levedar também a massa. Se o fermento não for bom, ele estraga a massa, não é? Então olha a importância do fermento. O fermento do fariseu, ele estraga a massa. Então, mais um simbolismo. Além do bode no meio da igreja, também tem fermento de fariseu no meio da igreja. Vinícius. E fica atrapalhando o crescimento da igreja. Fica atrapalhando, sabe? O pastor trabalha, sabe? O pastor faz de tudo. E a igreja começa a crescer, vai crescendo. Mas, meu irmão, tem hora que você vê que a igreja era para estar muito maior do que está. Sabe por quê? Tem fermento de fariseu no meio. Aí Jesus, o que Jesus... Olha só, meu irmão, é joio no meio do trigo, é fermento de fariseu, é bode. Rapaz, a igreja está essa, né, mistura toda. E é por isso que lá em Apocalipse, nas 7 cartas, o Senhor termina como? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a igreja tem que estar atenta ao que o Espírito Santo de Deus fala. Porque tem fermento podre, tem joio e tem bode. Isso tudo a gente não tem que ouvir, não. Tem que estar ligado. Né? Tem que vigiar, orar e aprender a discernir. Não vem com esse papinho que eu já falei aqui, palavra maravilhosa. Tá? Quero ver fruto, transformação. Outra coisa, como é que é? Que louvor não. Que culto maravilhoso. Meu Deus, que culto abençoado. Vou voltar naquela igreja. Meu irmão, se você vai voltar na igreja porque o culto foi maravilhoso, então você precisa, né, reformular a tua avaliação em relação ao que é ser um verdadeiro servo de Deus e o que é uma vida cristã verdadeira. Porque um servo de Deus não vive por avaliação de culto, não. Ele vive por semente. Qual é o alimento que ele tem? Então a gente vê aqui, eu vejo o culto barulhento daqui, dali, né? Culto maravilhoso. Por quê? Porque foi barulhento. Eu gostei, animado. Bem, meu irmão, foi, né? Mas que não seja esse o teu, né? A tua forma de identificar o mover de Deus nos cultos. Jesus utilizou uma mensagem simples e objetiva nessa parábola, algo que facilmente pode ser compreendido. Ele descreveu uma situação corriqueira na vida de qualquer dona de casa da época, o processo de se fazer pão. Nesse processo, a mulher pegou uma pequena quantidade de fermento, misturou em uma grande quantidade de farinha. Podemos citar pelo menos 3 importantes lições dessa parábola. 1.
o invisível demonstra resultados visíveis. Ou seja, o fermento fica invisível na massa, mas todos podem ver o seu efeito. Da mesma forma, o reino de Deus, reconhecido no coração e na vida dos cidadãos desse reino, ainda que pareça invisível no mundo de hoje, ele está presente, agindo ativamente e em resultados visíveis, podendo receber seu poder e sua presença. Ou seja, você pode não estar vendo acontecer nada, mas, meu irmão, ali tem o mover de Deus no meio do povo. No meio da farinha tem fermento bom. 2. O fermento atinge cada parte da massa. Ô, benção. Enquanto a massa está descansando em seu processo de levedura, cada partícula dela está sendo atingida, a fim de que ela cresça. Nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer com que o reino do céu atinja cada segmento das nossas vidas. Ou seja, é literal, irmão. O reino de Deus tem que estar em cada segmento da nossa vida. O servo de Deus tem que ter todas as áreas da sua vida voltadas, ligadas, dirigidas, inspiradas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Não é a área 1, 2 ou 3, não. É todo, é vida. Vida na mão do Senhor. Jesus não entregou a vida dele, né, por parte, em favor da nossa. Ele se entregou, né, na totalidade, até sair água do seu corpo. O sangue acabou, agora sai água. Ele se deu por inteiro, se esvaziou. Né? Como é que eu vou dar só uma parte da minha vida para ele? Como é que eu vou esperar ficar velho para poder entregar minha vida para Jesus? Tem muito jovem aí dizendo, deixa eu curtir um pouquinho, depois eu vou ser crente. Você vai ser crente nunca, porque você não entendeu qual é o propósito da salvação. Não entende. Depois eu vou para a igreja. Então você vai ser um eterno frequentador de igreja porque não entende o propósito. Fica ouvindo internet, pregação furada, alimento de bode, aí não entende qual é o propósito da salvação. Vou deixar para entregar o pior da minha vida para Jesus, sabendo que eu podia ter entregado antes, ainda jovem, né, na flor da minha idade. Quanta coisa Jesus poderia estar me usando na obra dele. Eu podia estar fazendo coisas que depois de velho eu não posso fazer mais. E aí fica aquela questão, né? Depois que eu aproveitar um pouco, eu vou para a igreja. Pô, meu filho, sem essa, minha filha. Jesus deu o melhor dele. Ele pede o nosso coração, o melhor de nossas vidas. Essa lição integra a missão da igreja. A conduta que é esperada de nós, seguidores de Cristo, em cada segmento das nossas vidas, não é algo à parte da evangelização do mundo. Ao contrário, nossa conduta diante da sociedade está diretamente conectada ao evangelizar, de modo que é a parte integrante da nossa missão. O que é evangelizar? Só vou encerrar. Eu posso evangelizar com a minha atitude, com palavras, eu posso evangelizar citando a palavra de Deus, eu posso evangelizar negando uma oferta, né, da rapaziada ali para eu ser aceito. No meu livro eu coloco, né, que não tem essa de você ter que participar do que o mundo participa só para você ser aceito numa roda social, numa faculdade, num trabalho. Não tem que participar do que eles participam. A melhor forma de eu pregar é quando eu rejeito a forma que eles participam, do que eles usam, não é? E o pessoal fica, toma um copinho aí, pô, fuma aí um baseado. Aí tem crente, né? Tem aquela garotada que para poder ser aceita no grupo, eles então acabam aceitando para poder fazer parte daquela parte, né, da faculdade e tudo. Mas não é, meu filho, minha filha. Você tem que entender o seguinte, quando você rejeita, você está chamando mais atenção do que quando você aceita. É o que eu falei de Daniel, né? No meu livro você pode ler Impactos da Caminhada, Vidas Transformadas, que já está à venda, você vai
você vai aprender muita coisa nesse sentido. Então, Deus abençoe as vossas vidas, não é? Que o Espírito Santo de Deus possa acrescentar aquilo que eu não consegui ministrar nessa noite, porque sou limitado, preciso aprender muita coisa, mas pelo menos o que eu passei hoje, eu posso te dizer que foi de coração aberto para melhorar o comportamento e uma vida cristã, espiritual de todo o corpo de Cristo, inclusive a minha, precisa melhorar muito. Amém? Então, Deus